Manhã Bandeirantes. Dez horas e 46 minutos, a gente está de volta com o Manhã Bandeirantes para falar de um assunto sério, seríssimo na verdade, e que nós já tratamos aqui algumas vezes. Uma notícia chamou atenção essa semana de alguns jovens com idade entre 14 e 16 anos que manipulavam, com o uso da inteligência artificial, imagens de colegas de classe, de meninas que estudam com eles nas escolas, transformavam essas imagens em pornográficas e o plano era vender essas fotos a R$10 cada. Claro que descobriram antes, ainda bem, um inquérito policial foi feito, encerrado essa semana, e agora a Vara da Infância e da Juventude vai tocar o caso na justiça. Isso aconteceu em Maceió, Alagoas. Mas infelizmente não é o primeiro caso que nós temos. A inteligência artificial é usada de forma incorreta e, na maioria dos casos, irregular, por muitas pessoas. E aí, entre os jovens que ainda estão aprendendo, estudando e precisam de alguém para ensinar, a preocupação é essa. Daqui para frente, as gerações terão uma educação digital, vão saber dos prós e dos contras das novas tecnologias. Como que a gente pode fazer isso? E aí a gente convidou uma mega especialista, né, Sabina? Convidamos a Cláudia Costin, presidente do Instituto Singularidades e ex-diretora global de educação do Banco Mundial, para tratar do assunto conosco. Tudo bem com a ex-ministra também? Tudo bem com a senhora? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Sabina. Um prazer dia. falar com vocês. Pena que de um tema tão triste e preocupante. De fato, Vitor, a educação tem que fazer muita coisa em relação a isso. Nós temos que, existe na Inglaterra uma exigência que se ensine aos jovens educação midiática, ou seja, como ensinar o jovem a não só navegar com segurança nas mídias, mas também com ética, né? E com o advento da inteligência artificial, a gente poderia ficar muito tentado de dizer que devia ser proibido a inteligência artificial. Seria o equivalente a dizer, já que jovens roubam carros dos seus pais e cometem acidentes, vamos proibir a existência de carros. Não, nós temos que ter uma regulação que responda a isso e, ao mesmo tempo, ensinar esses jovens na escola. E esses alunos eram de escolas particulares. A família tem informação suficiente para ter uma educação mais firme em casa em relação a essas coisas, sobre o respeito à figura feminina, às suas colegas, saber se colocar no lugar do outro, a empatia e a importância de se usar ferramentas mais sofisticadas como a inteligência artificial, de fazer um uso adequado. Eu queria discutir com a senhora um pouquinho essa questão de escolas particulares e escolas públicas. Isso está acontecendo principalmente nas escolas particulares, são alunos que têm mais acesso ao mundo digital, mas não exclui, em hipótese alguma, escolas públicas, que estão ainda mais distantes de qualquer providência para se evitar esse tipo de acontecimento. A senhora concorda? Sim, mas também é importante lembrar que esses jovens não só não têm equipamentos, mas esses jovens têm menos acesso à inteligência artificial. O que está acontecendo é que, dada a desigualdade social que nós temos no Brasil, isso acaba indo mais para jovens de famílias mais afluentes e que deveriam prestar atenção se nós não estamos criando, dada a desigualdade, jovens, entre aspas, monstrinhos, no sentido de que eles acham que tudo é permitido para eles porque eles nasceram em berço de ouro. Por outro lado, é importante lembrar
que 82% das crianças e jovens brasileiros estão em escolas públicas. Então, há também a possibilidade desse acesso e isso vai chegar dentro da escola. Então, no ambiente escolar é importante ter uma regulação bem feita nas escolas, nas redes públicas, né, por parte das secretarias de educação, mas, repito, a educação escolar e familiar tem um papel bem importante também aqui. E a Base Nacional Comum Curricular, o nosso pré-currículo nacional, estabelece que a gente deva desenvolver nas crianças e jovens competências digitais. Entre elas, se inclui a educação midiática, que, como eu disse, começou na Inglaterra, mas está estabelecida que seja dada aqui. E competências socioemocionais, como empatia, e também apreciação da diversidade. Que bom que temos escolas em que há meninos e meninas, e o respeito entre eles é muito importante. Tornar a figura da mulher objeto de pornografia é algo que se deve evitar em todas as situações, especialmente na infância e adolescência. Mas apesar de estar aí no currículo mínimo para as escolas, muitas não seguem. Mesmo agora eu falo de escolas particulares, muitas ignoram esse assunto. Educação midiática? Exatamente, educação midiática está no currículo nacional. E é importante que se trabalhe isso. E repito, tanto em casa, os pais olhando uma criança de 14 anos fazendo isso, vamos combinar que é uma idade em que os pais ainda deveriam estar supervisionando o uso correto das redes e também de ferramentas como inteligência artificial. Mas, por outro lado, não é que se deve impedir. Há professores fazendo trabalhos interessantíssimos com inteligência artificial, especialmente em algumas escolas particulares, como pedir para o aluno escrever uma redação, colocar na inteligência artificial para que haja uma primeira correção, e depois entregar 3 versões da redação: a inicial, os comentários da inteligência artificial e uma terceira que seria as suas reflexões pessoais sobre o que a inteligência artificial sugeriu. Ou seja, é uma ferramenta interessante. Que tal ensinar a ter bom uso dessa ferramenta? A senhora falava sobre uma sensação, muitas vezes, que me parece dos adultos também, né? As pessoas que têm mais dinheiro têm esse sentimento de impunidade, muitas vezes, em alguns casos. E aí, isso já está dentro dos filhos, né? Das próximas gerações. É isso que a senhora está falando e é importante a gente destacar aqui. O papel dos pais numa educação, por exemplo, em relação à empatia, em relação a pensar no próximo, não é muito mais importante do que a da escola, do que esse programa que a senhora acabou de comentar? A responsabilidade não pode ficar só com a escola também, né? Evidentemente. Quer dizer, é lógico que a escola tem um papel, até porque a criança não pode ser duplamente condenada, ou seja, ela vive numa família que não tem quem olhe por ela, ou seja, muitas vezes famílias com grandes dificuldades, os pais estão até tarde trabalhando e não conseguem ter atenção ou não foram educados para ter uma atenção, e aí a escola tem que cumprir esse papel. Mas, evidentemente, funciona melhor em família, até porque as crianças e jovens, elas não interessa tanto para elas o que a gente fala para elas, mas o que elas nos veem fazendo. Se eu falo, respeite o próximo, e a criança me vê seguidas vezes em problema de trânsito ou num grupo de WhatsApp da família, sendo desrespeitoso, grosseiro, é isso que a criança vai aprender. Então, como você disse, se eu
adulto de família afluente, me sinto superior aos outros e acho que os outros não devem ser respeitados, se eu desrespeito os empregados, se eu desrespeito as pessoas na frente da criança, é isso que ela vai aprender a fazer. Ministra, aqui entre nós, né, toda vez que a gente fala sobre educação, infelizmente vem uma coisa meio utópica, né? Acho que isso é resultado de tantas e tantas discussões que o Brasil já teve sobre educação e pouco avanço, infelizmente, real se comparado com outros países do mundo. A senhora está otimista no combate a esse tipo de atitude? Porque eu estou absolutamente pasmo com essa questão da inteligência artificial gerando pornografia com alunas, né? Eu estou absolutamente chocado. Olha, eu confesso que eu também estou muito chocada, mas ninguém trabalha em educação se não for otimista. Otimista com sentido de realidade, mas otimista. Muitas ferramentas surgiram na história da humanidade que tiveram efeitos ruins, mas depois o ser humano descobriu um uso mais apropriado. E educação, o Brasil é verdade, nós estamos atrasados em educação, nós somos a 8ª economia em termos de PIB e temos uma educação não à altura disso, mas se eu olho para as avaliações primeiro, apesar da gente ter sido um dos últimos países do continente americano a universalizar o acesso à educação, bem depois da Argentina, bem depois do Chile, nós, depois que na primeira década do século XXI conseguimos universalizar o acesso, pelo menos ao ensino fundamental todo, nós temos que agora prestar atenção em aprendizagem e temos tido alguns avanços. A cada edição da prova nacional, que é o SAEB, que é uma prova muito bem feita, nós tivemos avanços nos anos iniciais, uma avaliação aplicada no 5º ano. No 9º ano, nós melhoramos nas 5 últimas edições. Ainda falta melhorar no ensino médio e colocar todos os jovens não só tendo acesso ao ensino médio, mas concluindo. E precisamos nos abrir para a educação para valores. Não é ou alfabetiza ou educa para valores. Nós precisamos as duas coisas. E o Brasil não tem o direito de pensar pequeno. Como eu disse agora há pouco, é a 8ª economia em termos de PIB. Nós temos que colocar uma ênfase grande em educação, melhorando a atratividade da carreira de professor, melhorando a formação que o professor recebe na universidade, que hoje é muito desconectada da prática, colocando as escolas em tempo integral, como fazem todos os países que têm bons sistemas educacionais, para poder ter uma aula muito mais dialogada e que dê tempo de trabalhar conhecimentos, mas também habilidades para a vida em sociedade. A regulamentação. Perdão, Lupato. A regulamentação da inteligência artificial é embrionária no mundo todo, né? É um assunto muito difícil. A senhora acredita que, com o passar do tempo, essa discussão, esse grande debate evoluindo, precisa ter ali um ponto, uma atenção especial, uma luz na educação e o envolvimento com a inteligência artificial? Sem dúvida. A regulação é muito importante. Foi bom não ter regulado desde o começo, porque é um aprendizado. Nós estamos descobrindo toda a questão todo o potencial da inteligência artificial. Agora, precisa de regulação, porque precisa lidar com privacidade, né? Vamos lembrar que, por exemplo, dentro da inteligência artificial, você pode ter todos os dados médicos e de saúde de pacientes individuais. Você precisa lidar com várias questões ligadas ao mundo do trabalho, evitar uma perda precoce antes que a gente desenvolva outros postos de trabalho que pode trazer desemprego, mas também temos que olhar para a questão da escola. Então, na regulação, nós temos que olhar para todas essas questões. Da mesma maneira que a gente deveria ter olhado, inclusive, para o Google, né? Não é só o ChatGPT. O Google Search ou outros instrumentos de busca. Como usar em ambiente escolar, como evitar fraudes ou coisas assim, ou como nesse caso que estamos falando, casos muito mais graves para adultos e para crianças. Para encerrar, eu queria fazer uma pensata aqui com a senhora,
que me deixa mais assustado quando a gente fala que esse tipo de fato acontece principalmente em escolas particulares, é que esses jovens, infelizmente, serão a elite do país amanhã, né? Sem dúvida. Nós temos que pensar bem como formamos as elites. Nós temos dado, e repito, a grande desigualdade social, porque a desigualdade social ela não é só ruim para quem sofre os impactos dela, ela é ruim porque ela deseduca os líderes. Então, nós temos que avançar com mais coragem em outras políticas sociais para diminuir a desigualdade social, mas, ao mesmo tempo, formar jovens capazes de empatia. Algumas escolas particulares têm programas interessantes de educação para valores. Temos que resgatar isso. Temos que olhar para isso com muito mais atenção. Será que queremos líderes que vêm no outro objeto de escárnio, de preconceito e de tudo mais, ou queremos elites que não só tenham tolerância, mas que celebrem a inclusão, que celebrem a diversidade? Queria agradecer a participação aqui da presidente do Instituto Singularidades, ex-diretora global de educação do Banco Mundial e ex-ministra de Estado, Cláudia Costin, falando bastante com a gente sobre educação. Sempre bom falar com a senhora, enriquece muito o programa. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade. Bom dia para a senhora. Obrigado. Bom dia.